Olá, hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos cristãos mais antigos que existem. E não é um evangelho nem um tratado teológico super complexo. É algo muito mais pessoal. Uma carta. Uma carta enviada pelo apóstolo Paulo para uma comunidade que estava começando, enfrentando um bocado de dificuldade, sabe? E ela nos dá uma visão fascinante sobre o que eles acreditavam, o que os preocupavam e, claro, a esperança que os mantinha de pé. E olha só, Paulo já começa com um elogio daqueles. Ele não está escrevendo para uma comunidade qualquer. Na visão dele, eles eram um exemplo brilhante, um verdadeiro modelo a ser seguido. Mas o que exatamente tornava essa comunidade tão especial assim? Então vamos lá, vamos entender isso a fundo. O primeiro grande tema da carta é justamente esse. Por que os tessalonicenses eram tão elogiados? E a resposta não era só pela fé que eles diziam ter, mas pelo jeito como essa fé aparecia na prática, no dia a dia. Paulo destaca 3 qualidades centrais. Ele fala do trabalho produzido pela fé, do sacrifício motivado pelo amor e da perseverança inspirada pela esperança. Ou seja, a fé deles não era passiva, de braços cruzados, sabe? Era uma fé ativa. O amor não era só um sentimento, levava à ação, ao sacrifício. E a esperança? A esperança os mantinha firmes, mesmo passando, como o texto diz, por muitas tribulações. A partir daqui, o tom da carta dá uma virada, sai um pouco do elogio público e entra num clima muito mais pessoal, mais emocional. É aqui que a gente consegue ver o coração de Paulo, a conexão profunda e o carinho que ele sentia por essa comunidade. E é interessante que Paulo sente a necessidade de defender suas intenções. Ele fez questão de dizer, olha, a gente não estava atrás de aplausos, de dinheiro ou de reconhecimento. A motivação não era agradar pessoas, mas a Deus. Isso dá a entender que talvez já existissem críticos questionando os motivos dele e Paulo queria deixar tudo às claras com ele. E esta tela aqui ilustra de um jeito brilhante a profundidade dessa relação. Paulo usa 2 imagens muito poderosas. Por um lado, ele descreve o cuidado dele como o de uma mãe que amamenta. É um cuidado gentil, terno, que se doa completamente. Por outro, ele se compara a um pai que encoraja, que conforta, mas que também orienta os filhos a viverem uma vida digna. É essa combinação de ternura e direção, sabe? Bom, depois de falar dessa relação tão próxima, o foco muda para as instruções práticas. A fé deles precisava se traduzir em ações concretas. Então Paulo começa a descrever como seria um estilo de vida que agrada a Deus, na prática mesmo. E os conselhos são bem diretos ao ponto. Evitar a imoralidade, buscar uma vida tranquila, cuidar da própria vida sem se meter na dos outros, trabalhar com as próprias mãos para não ser um peso para ninguém. O ponto principal é que a santidade não era um conceito abstrato, no ar. Era algo que moldava a ética de trabalho, os relacionamentos e a conduta de todo o dia. Agora a gente chega no que era talvez a questão teológica mais urgente da carta, a maior fonte de ansiedade para aquela comunidade. O que acontece com os cristãos que já morreram? Essa era a grande preocupação deles. Pensa só, eles viviam esperando a volta de Cristo, mas alguns amigos, alguns parentes da comunidade já tinham falecido. A angústia era, e aí, será que eles perderam a promessa? Vão ficar de fora desse grande evento? O luto deles vinha misturado com essa incerteza. E a resposta de Paulo é super didática, quase um passo a passo para acalmar o coração de todo mundo. Ele descreve a descida do Senhor, depois a ressurreição de quem já morreu e só então o encontro de todos, os vivos e os que ressuscitaram, com Cristo. A mensagem central é de união, de certeza. Fiquem tranquilos, ninguém vai ficar para trás. E o propósito de todo esse ensinamento está resumido aqui. Não era para gerar especulação ou medo sobre o fim do mundo. Era para ser uma fonte de consolo mútuo, uma mensagem de esperança para ser compartilhada, para aliviar a dor da perda com a certeza do reencontro. Com essa esperança bem estabelecida, a carta caminha para o final. E o foco agora muda para, beleza, como a gente vive no presente, sabendo desse futuro prometido? Como viver num estado de prontidão constante? Paulo usa essa analogia que ficou super famosa. O que significa como um ladrão de noite? Significa que é imprevisível. Não vai ter aviso, não dá para calcular a data, vai ser de repente e inesperado. E é exatamente por isso que é preciso estar sempre alerta. Para explicar essa prontidão, Paulo cria um contraste muito forte. De um lado, os filhos da luz, que vivem de forma consciente, vigilante, com sobriedade e autocontrole. Do outro, os filhos da noite, que vivem na escuridão, no piloto automático, simbolizados por quem dorme ou se embriaga. A questão não é saber quando o dia vai chegar, mas estar preparado para quando ele chegar. E para se manter preparado, Paulo usa rapidinho uma metáfora militar. A fé e o amor são como uma couraça
protegendo o coração. E a esperança da salvação é como um capacete, protegendo a mente. São as virtudes essenciais que protegem a pessoa enquanto ela espera. E ele encerra com uma série de comandos bem rápidos, diretos, quase um resumo final de como viver essa vida de prontidão. Estar sempre alegre, orar sem parar, ser grato em tudo, discernir o que é bom, evitar o mal. É um guia prático direto para o dia a dia. E assim a gente fecha essa análise. A carta aos Tessalonicenses é, no fim das contas, um documento sobre encorajamento no meio do sofrimento, sobre clareza no meio da confusão e, acima de tudo, sobre esperança diante do desconhecido. A questão final que fica é: como essa mensagem tão antiga de uma pequena comunidade enfrentando suas próprias crises ainda pode falar com a gente hoje em nossos próprios tempos de incerteza?